Olá pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão de probabilidade. O Role Playing Game, famoso RPG, é um tipo de jogo no qual os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas. Como nesses jogos sempre existem eventos aleatórios, é comum o uso de dados para decidir o fracasso ou o sucesso das ações de cada jogador. A figura abaixo representa dois dados, um de 10 faces, numeradas de 1 a 10, e outro de 5 faces, numeradas de 1 a 5. Escolhendo-se ao acaso uma face de cada um desses dados, qual é a probabilidade de a soma dos números das faces escolhidas ser um número ímpar? Bom, primeiro a gente precisa calcular o nosso espaço amostral, né? Ou seja, calcular todas as possibilidades, né, que eu tenho aqui de cair a face de um com a face do outro, né? Então, vamos calcular aqui nosso espaço amostral. Nosso espaço amostral é composto, né, pela face de um dado e pela face do outro. Então, temos aqui o primeiro dado, que vai de 1 a 10, né? E o segundo dado, que vai de 1 a 5. Então, a gente tem, para o primeiro dado, nós temos aqui 10 possibilidades. Ou seja, pode cair a face 1, a 2, enfim. Para o primeiro dado, nós temos 10 possibilidades. E para o segundo dado, nós temos 5 possibilidades. De forma que o total de pares que eu consigo formar aqui, né, é a multiplicação das possibilidades de cada um. Então, aqui eu tenho 10 vezes 5. Então, aqui eu tenho 50 pares possíveis, tá bom? Então, o número de elementos no meu espaço amostral aqui é 50. Eu consigo aqui 50 pares, formado pela face de um e pela face do outro, né? Um exemplo aqui seria, por exemplo, a face 10 com a face 3, né? Face 10 do primeiro dado com a face 3 do segundo dado. Seria um desses 50 pares. Agora a gente vai, né, para a gente calcular a probabilidade de a soma das duas faces ser um número ímpar, eu preciso calcular aqui o número de elementos desse meu evento. Que evento? Né? Que evento aqui eu vou calcular o número de elementos? Sair que a soma, das duas faces, né? A soma das faces, né? A soma das faces seja um número ímpar. Seja um número ímpar. Bom, e aí, quando que a soma de dois números dá um número ímpar? Olha, isso só ocorre em duas situações. Então, ou o primeiro número é par e o segundo é ímpar. O primeiro é par e o segundo é ímpar, ou o contrário, né? Ou o primeiro é ímpar e o segundo é par, tá bom? Nesse caso aqui eu posso ter o primeiro dado saindo uma face par e o segundo dado saindo uma face ímpar. Então a soma desses dois vai dar um número ímpar, né? Por exemplo, eu posso ter aqui o 10, né, com a face 3 do outro. Então a soma aqui vai dar 13, um número ímpar, tá bom? Ou pode acontecer, né, do primeiro dado sair um número ímpar, tá bom? E o segundo dado sair um número par. Lembrando que a gente tem dois dados diferentes. Eu estou olhando para cada dado, o dado azul e o dado amarelo. Então vamos fazer isso. Aqui, o primeiro dado eu estou olhando sempre como sendo o azul e o segundo dado olhando como sendo o amarelo. Então nesse caso aqui, eu tenho aqui o primeiro dado e o segundo dado, né? Para o primeiro dado vai de 1 a 10, né? 1, 2, 3 até 10. Então, nesse caso, de 1 a 10, eu tenho 5 números pares. Tá bom? Então, eu tenho 5 possibilidades, né, de sair o número par no primeiro dado, o dado azul. Já o dado amarelo, ele vai de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso aqui,
eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Tenho 3 possibilidades de sair um número ímpar. De forma que o total de possibilidades aqui, né, de sair um número ímpar, considerando que no primeiro dado sai um número par e o segundo sai um número ímpar, eu tenho aqui 15 possibilidades. Ou pode acontecer do primeiro dado sair, o dado azul sair um número ímpar e o segundo dado, o dado amarelo, sair um número par. Pode ser o contrário. Então vamos para cá, 1, 2. Então o primeiro dado, ainda aqui também, eu tenho 5 possibilidades, né, para sair um número ímpar. Tenho 5 possibilidades. E o dado amarelo, nesse caso aqui, no caso do dado amarelo, eu só tenho 2 possibilidades para sair um número par, que no caso é o 2 e o 4. Então aqui eu só tenho 2 possibilidades. De forma que eu tenho aqui, nesse caso, 10 possibilidades. Tá bom? Então, o que é que isso nos diz? Que para sair o número de elementos aqui, onde as duas faces somam um número ímpar, é 15 mais 10. Eu tenho 15 pares. Desses 50, né? Desses 50, eu tenho 15 pares onde o par com o ímpar vai dar um ímpar, um número ímpar, né? E tenho 10 pares onde o ímpar com o par vai dar um número ímpar. Tá bom? Então, de forma que o número de elementos aqui, né, cuja soma dá um número ímpar, é 25. Porque é uma coisa ou outra. Então, 10 mais 15, 25. Então, esse é o total de elementos, é o total de pares, né? Onde a soma dessas duas faces vai dar o número ímpar. Portanto, a probabilidade agora, então, a probabilidade, né, da soma ser o número ímpar, a soma das duas faces ser o número ímpar, vai ser 25 dividido por 50. Então, simplificando aqui por 25, a gente tem aqui 1 sobre 2. Portanto, ou 50%, né? Portanto, né, a probabilidade no lançamento desses dois dados, né, a soma das faces resultar em um número ímpar é 50%, ou seja, 1 sobre 2. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. E aí, até a próxima.